Boa noite a todos. Hoje eu vou fazer mais um dia daquele nosso encontro de lives aqui pelo Instagram. Lembrando que essa live começa aqui no meu Instagram, no Fraga Underline Edu, mas ela vai ficar disponível lá no coletivo Teatro de Herdeiros e depois disponível no YouTube para que o vídeo possa ser compartilhado por todos, tá? Hoje eu vou entrevistar a Vivian Fraga. Ela é professora de História, pedagoga, mestre. Eu vou pedir para ela se apresentar, que eu acho que fica melhor, e a gente vai conversar sobre educação pública nesse tempo de quarentena, tá? Tá acontecendo algumas coisas bem bizarras ultimamente na educação pública e ela já chegou. Ela deve estar pintando aqui com a gente. Então, estão acontecendo algumas coisas. Um papinho com a Vivian que caiu. Ela quase entrou e caiu. Cadê ela? Vamos ver. Oi, gente. Vamos ver vocês aqui. Agora foi. Aê! Oi. E aí, Vivi? Olá, tá me ouvindo todo mundo aí? Tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem? Show. Tô ouvindo bem. Beleza. Bom, a gente vai fazer um papo hoje sobre assuntos não tão interessantes, não tão felizes, né? Mas eu acho que é de suma importância a gente conversar sobre educação nesse tempo, porque eu, por exemplo, e acho que a grande maioria, eu que sou profissional de saúde e profissional da arte, estou um pouco por fora sobre educação ultimamente. Então, o nosso papo vai ser sobre isso. Primeiro eu vou pedir o seguinte, Vi, se apresenta para a galera que ainda não te conhece. Boa noite. Tá, então, boa noite, gente. Primeiro, eu agradecer novamente ao Dudu ter feito a oportunidade de a gente poder divulgar o que está acontecendo na educação, porque a gente tem poucos espaços para isso, apesar de estar lutando contra, né, várias instâncias, desde lá do Congresso, a questão do Enem, da Câmara, do presidente, do secretário de Educação, a gente acaba não tendo muito espaço para poder falar. Então, acho que todos os espaços que a gente pode falar sobre o que está acontecendo na educação no meio dessa pandemia, a gente tem que aproveitar para poder expressar. Então, meu nome é Vivian, eu sou professora da rede estadual, dou aula de História, também dou aula de Filosofia e Sociologia, sou pedagoga, né, tenho mestrado em Pedagogia e trabalho com questões de políticas educacionais. Então, eu acho que cabe bastante a gente fazer um debate sobre o que está acontecendo nessas áreas aí de educação e de pedagogia de forma geral, né? E aí eu sou professora do Colégio Normalista, Heitor Lira, que ele é um colégio de formação de professores, e eu acho que o interessante, né, é bem falar sobre essa questão de que a gente dá aula num colégio de formação de professores do Estado, e é onde a gente tem que debater realmente essa questão de igualdade, equiparidade, a questão do Enem, será que é igual, realmente tem igualdade para todo mundo fazer a prova do Enem? Então, acho que são pontos muito interessantes e muito fundamentais para serem falados. É isso. Eu acho interessante a gente já começar salientando uma coisa. A Vivian, se vocês repararam no que ela disse, ela dá aula para futuros professores. Isso é, ela é basicamente uma professora multiplicadora. Isso é, ela vai dar algum certo tipo de conteúdo, algum certo tipo de consciência para futuros professores que virão. Então eu acho que a Vivian, por isso que eu chamei ela aqui de novo. Assim, ela é uma pessoa perfeita para falar sobre esses movimentos e o que está acontecendo hoje. Então, Vi, obrigado. Eu já vou começar fazendo uma pergunta bem genérica para você dar um cenário para a gente. Assim. Qual é a realidade da rede estadual de ensino hoje, no Rio de Janeiro? Então, a gente tem uma realidade muito dura, né, que foi atropelada pela questão da pandemia. Então, inicialmente, a gente já tem a realidade, uma realidade de dificuldade da rede estadual. Primeiro, falando do profissional de educação, que nós somos uma categoria sem nenhum reajuste há 6 anos. Então, são 6 anos, e eu não estou falando de aumento salarial, eu estou falando de reajuste. Então, você já tem uma categoria que está muito negligenciada pelo governo. E aí, associada a isso tudo, você tem a questão da própria qualidade de dentro da escola, dos espaços escolares, né? Você tem sala de aula precarizada, você tem uma educação sucateada. Eu dou aula para normalistas. Uma sala de aula que deveria ter 20 alunos, a gente chega a ter 46 alunos numa sala de aula. E é um espaço minúsculo para você formar formadores, né? Porque é bem isso que a gente está fazendo ali, formando educadores. Então, a realidade da educação, antes da pandemia, já era um grande caos. E aí você chega
com a pandemia, e aí você bagunça o que já está muito bagunçado. Né? Porque, de repente, uma escola, por exemplo, a minha, que você tem um computador na escola inteira, que fica numa sala de leitura, no terceiro andar, e você não tem acesso aos demais alunos a uma rede de tecnologia, é muito estranho você falar que o professor tem que se adaptar num passe de mágica a todo o sistema de educação à distância, que agora a gente não está mais chamando de educação à distância. Agora a gente está chamando de educação remota. E aí tem um porquê disso, porque o governo entendeu, porque os professores eles não tiveram preparo para ter educação à distância. Nós, quando a gente... É óbvio, a gente quando faz concurso público, a gente não coloca lá, sem mexer pra caramba em tecnologia, sem todas as plataformas de sei lá das quantas. E assim como os nossos alunos também não têm todos esses recursos tecnológicos para acessarem essas redes e poderem estar acompanhando tudo junto. Então vem falar, mas todos os alunos têm celulares. Não. 60% dos alunos que têm celulares, a memória desses celulares não comportam a quantidade de informação que é feita através de uma educação remota. Assim também como os docentes. A gente não tem reajuste, nosso poder de compra é reduzido a pelo menos 6 anos, porque a gente não tem acesso à compra. Então, atualizar os nossos sistemas tecnológicos é uma coisa muito complicada. Então, a realidade de ensino já era caótica. Aí vem a pandemia e diz que a gente tem que se adaptar numa top de mágica, entendeu? De uma hora para outra, num sistema de educação que a gente nunca teve capacitação para isso. Então, fica tudo muito uma bagunça. E aí, ao mesmo tempo, você vê a categoria dos professores, né, que deveria ter se colocado em oposição a isso, dizer, vamos parar com esse negócio, não vamos aderir a isso aí, vamos dizer, não vamos dar aula nesse sistema. Ao contrário, essa categoria entra em pânico. Por quê? O governo tem na mão uma categoria que não tem reajuste, uma categoria que está, né, precarizada na sua qualidade de trabalho, e aí diz assim para ela, se vocês não derem a aula lá no sistema Google Classroom, se vocês não logarem lá no sistema, vocês não vão receber o salário, que já é pouco, né? Porque hoje um professor de 16 horas da rede estadual, ele recebe R$ 1.306. Esse é o salário do professor. E aí você diz para ele que não vai mais pagar esse cara se ele não acessar o sistema. Então a categoria, ela se desespera. Ela entra nesse sistema como se fosse se salvar, primeiro, porque salvar a própria pele, né? E salvar, não, vamos dar a matéria lá para o aluno. Vamos dizer que essa aula é aula dada, é ano letivo dado. E aí foi se atropelando de uma maneira que os professores entraram nessa vibe desesperada de dar o conteúdo. E assim, você tem um sistema desse Google Classroom, que eu acho que é até um tópico aí que eu botei para frente, mas eu acho que eu vou adiantar ele, porque cabe adiantar. Né? Existia um acordo já de 2019 entre o governo do estado do Rio, que é o CONSED. Deixa eu só entender uma coisa. O Google Classroom que você vai falar agora é o aplicativo do Google que une professores e alunos, é isso? Isso, é a plataforma. Certo? Exatamente. É essa plataforma. Ela é paga ou ela é gratuita? Então, aí que está a questão. Os alunos têm acesso gratuito, os professores têm acesso gratuito, mas o acordo entre a Secretaria de Educação, os secretários de Educação e essa plataforma, ele já existia desde 2019. Então, na verdade, já existia esse acesso, já existia essa comunicação e esse acordo que ia ser implantado um sistema, né, tecnológico de acesso remoto. E aí vai a situação. Então, assim, se existia um acordo em 2019, eu acho que o momento foi extremamente propício para que se aplicasse realmente isso em 2020. Existiu a pandemia, agora a gente precisa de uma educação remota. Então, quer dizer, os professores embarcaram nessa, pelo desespero, pelo pânico, o medo de perder suas férias de janeiro, suas férias de fevereiro, acreditando realmente que estavam ensinando alguma coisa, e assim, é a pergunta que eu me faço e que eu debato com essa categoria. Será que realmente passa na cabeça deles que eles estão ensinando alguma coisa com esse tipo de educação remota? Será que isso está sendo acessível a todo mundo? Então, essa é a realidade da educação. E aí, eu queria acrescentar uma coisa. Quando eu penso em educação remota, eu penso naqueles vídeos de aula do YouTube, né? E aí, o que me vem na cabeça primeiro é o tempo que aquele profissional levou para criar aquele conteúdo, depois a quantidade de tempo que ele necessitou para editar esses vídeos e a produção daquilo, como levantar essa coisa.
Então, assim, não posso esperar que todos os professores da rede pública tenham essa preparação. Segunda coisa, uma pessoa que procura uma aula na internet sobre qualquer assunto, ela de alguma forma já começa com interesse por aquele assunto. Então ela já começa a assistir aquele vídeo preparada para receber aquele conteúdo. Quando você chega para um aluno da escola estadual, que tem dezenas de outros problemas que não esse, né? Seja relativo à falta d'água para lavar as mãos no tempo de Covid, seja o amiguinho de 14 anos que faleceu e foi levado pela polícia militar, ou o rapaz de 18 anos que levou um tiro ontem ou hoje por nada. E aí você esperar que essa criança tenha o rigor de às 6 horas da tarde entrar nesse lugar, acessar esse conteúdo, aprender, anotar e entrar, realmente estapafúrdio. Exatamente. Então, esse é o segundo ponto. Até em que nível a gente está falando de igualdade? Né? Porque a gente tem a LDB, que é essa Lei de Diretrizes e Bases, que é o conjunto de regras, LDB, que determinam a educação no Brasil. E ela diz que a educação precisa ser igualitária, igual, isonomia de educação. E aí vem o nosso ministro da Educação, que é o fala que o Enem é super igualitário. Super igualitário. E aí vem a grande, imensa questão, que é o que a gente vai falar aqui, né? O impronunciável, Abraham Weintraub, que é o nome do indivíduo. Ele faz vários videozinhos falando quanto a educação é igualitária, que o Enem vai ser igualitário. E aí eu pergunto, que igualdade é essa que a gente está falando? Porque será que realmente existe uma igualdade quando a gente trata de um colégio estadual e das escolas particulares? Será que todos eles estão tendo realmente acesso a esse sistema que a gente está considerando remoto? E aí vem a questão que você me falou. A gente teve aí, há 24 horas atrás, a notícia da morte do João Pedro. A realidade das comunidades não mudou porque temos uma pandemia. A realidade de uma comunidade, a maior parte dos meus alunos moram em comunidade. É o Alemão, é a Maré, é a Kelsos. A realidade lá dentro é de violência. A polícia entrando, atirando, invadindo casa, matando as pessoas. Isso não mudou. A realidade continua. A gente não está tendo tanta informação porque o Covid dominou tudo. Então, como eu falo da outra vez, essas micropandemias continuam acontecendo. A violência dentro das comunidades. Então, a primeira questão, a realidade desse aluno, ela não mudou. Ela continua sendo violenta. Ele vai para casa, ele tem uma realidade violenta. Ele sai de casa numa realidade violenta. Ele não pode agora mais sair de casa. Mas a polícia invade a casa dele e mata dentro da casa dele. E aí vem alguém dizer para mim que é a mesma condição. É tudo igual. Sim, realmente tudo igual. Eu tenho aluno que me mandou vídeo, áudios, escritos, que eu chorei. Ele dizendo que vive com 7, 8 pessoas dentro da mesma casa, que tem um aparelho de celular ou um aparelho de computador dividido para todo mundo. Que essa criança de 14 anos, toma conta de mais 3 irmãos e mais de uma avó. E ela sozinha cuidou da mãe, que também pegou Covid, porque trabalha em serviços gerais. Então, assim, é um caos que não existe igualdade. Esse aluno não tem estabilidade psicológica, emocional, para chegar na frente de um celular, acessar a aula que o professor, que está achando que está salvando a educação, colocou lá no Google Classroom. E outra, não tem hora certa, não. Os professores botam a aula sexta, sábado, domingo, segunda, o horário que querem, botam prazo e dizem assim, vocês têm que entregar o resultado, é esse aí. Gente, como é que está acontecendo esse movimento na cabeça desses professores, companheiros meus de profissão, que estão achando que estão salvando alguém fazendo isso? Não existe acesso igualitário. Fazendo um meia-culpa, talvez, assim. Cara, é uma classe assim, que briga tanto, vocês se aborrecem tanto, sabe? Eu lembro da última manifestação de professores que teve no centro da cidade, que teve aquela cena histórica, icônica e horrorosa, daquela professora, uma senhorinha, levando spray de pimenta na cara, sendo arrastada pelo chão. De alguma forma, eu não consigo julgar, por mais que eu ache horrível, por mais que eu acho que os professores deveriam sim estar ali brigando. Cara, eu acho vocês heróis, assim, é isso, assim, porque não tem limite, não tem... Eu queria fazer uma pergunta interessante. Eu no meu lugar aqui, eu me espanto de você chegar e dizer que as pessoas não têm celular. Na minha cabeça doente, eu achava que absolutamente todo mundo tinha celular.
Pois é, mas não tem. Não tem, e mesmo que tenha, os celulares não têm essa capacidade de memória para ter não sei quantos programas, receber não sei quantos vídeos, e tem professoras que enviam 300 vídeos, 300 trabalhos, e assim, não existe memória para isso. E às vezes tem aluno que reparte o celular, tá a mãe usando o celular junto com o aluno, não tem memória para isso tudo. Então, na verdade, o que acontece? Essa informação que chega para o aluno, ou ela não chega completamente, ou ela chega, assim, você vai ter que dar conta agora de aprender sozinho. Então, o aluno agora, além de todos os problemas dele, ele ainda tem uma falta de celular, porque realmente 60% da classe de educadores, de educandos, né, de discentes, da educação pública do Estado, elas não têm acesso a celulares. Não tem. Eu estou falando a porcentagem de pesquisa. Então, eles não têm acesso a celular. Se você for nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro, você não tem acesso à água. Você não tem acesso a sabão. Se você vai lá no topo da favela, a água não sobe lá. Você tem que ter uma bomba para jogar uma água lá para cima. E essa galera não tem água e sabão para lavar a mão, eles vão ter celular. E aí parece que é um paradoxo a gente viver e falar que estamos, beleza, estamos aí super na era da tecnologia. Mas essa tecnologia, ela não chega igual para todo mundo. Então ela pode estar até na era da tecnologia. Só que eu te pergunto, era da tecnologia para quem? Para quem? Para quem? Para quais são essas pessoas? Porque uma coisa é certa. Quando lá o Abraham Weintraub lá, ele fala, não, mas o Enem vai ser igualitário, porque se prejudicou de um lado, vai prejudicar todo mundo vai ter a mesma competição. Não, não é isso não. Os alunos de colégio particular estão pagando cursinho online. O cursinho online que eu estou falando é uma professora falando contigo pessoalmente, te dando aula. Agora, não é o que está acontecendo com esses alunos. Eles não recebem esse tipo de aula. Eu vou te perguntar, sinceramente, que autodidata de 14 anos que vive numa comunidade onde existem diversos problemas sociais e econômicos, e aí depois a gente pode falar disso, que está lá com uma polícia atirando na porta da casa dele, consegue ser autodidata e aprender física, química, biologia sozinho. O cara está falando como que esse moleque... Aí me envia uma fórmula com um trabalhinho, diga, faça os exercícios. Cara, aonde que isso é educar? E assim, no caso ainda da escola que eu dou aula, isso é ainda mais grave. Eu estou formando professores do futuro. O que esses alunos vão aprender para formar se a gente não está nem olhando na cara deles? Eu não estou vendo meus alunos. Os professores botam um trabalho e somem, entendeu? E falam assim, e me entreguem dia 21. Show! Aí os alunos contestam. Professora, eu não entendi. Aí a professora responde, o prazo é dia 21. Professora, eu não entendi. A professora some. Que isso, gente? Não dá para considerar que isso é educação. E aí vem a questão do Enem, que provavelmente é uma pergunta que tu ia me fazer. Isso, se quiser, tu me faz. E aí eu já vou emendar a questão do Enem. Calma, não emenda ainda não. Emenda não, você vai acabar se atropelando. Deixa eu fazer... eu tenho... Enfim, alguns de vocês sabem, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na casa de alguns pacientes. E eu trabalho na casa de uma professora do Estado. E aí é muito interessante, porque no caso dela, os problemas são outros, assim. Ela precisa fazer o login no Google Classroom, ela precisa mandar esse conteúdo. Ela já é uma senhora, ela não sabe mexer nessas coisas. Então ela precisa da ajuda do filho para editar algumas coisas, alguns materiais escritos para poder colocar lá. Aí tem mais um problema. Ela mora junto com a mãe dela, que é uma senhora de 90 e poucos anos. Então o tempo que ela está em casa, que aí ela se organizava e botava uma ajudante em casa, né, para poder cuidar da mãe dela. Essa senhora que cuidava da mãe dela mora em outra cidade e não pode vir para o Rio de Janeiro por conta da pandemia. Aí essa professora, ela precisa, em um só dia, limpar a casa toda, fazer a refeição dela e da mãe de 90 e poucos anos, cuidar dos problemas dessa mãe, porque, enfim, ela tem 90 e poucos anos e faz fisioterapia comigo, não é à toa, ela é uma pessoa doente. Ela precisa criar esse conteúdo que vai ser enviado para a internet, garantir que o filho dela vai editar e fazer esse conteúdo, garantir que o filho dela vai conseguir colocar na internet e garantir que esse conteúdo está lá. E depois disso tudo, ela precisa garantir que a turma tenha acesso a esse conteúdo e ainda fazer, parece, pelo que eu entendi, fazer um formulário enviando para a Secretaria de Educação, dizendo quais alunos acessaram o conteúdo, quais não acessaram, o que fizeram, o que falaram, o que acharam. Não cabe em 24 horas. Não cabe na vida de ninguém isso. Porque quando então, você deixa... Você está na sala de aula, é o teu tempo que você vai estar na sala de aula. Dentro da tua casa, você também tem gente trabalhando, cuidando do teu filho está na creche, teu filho está na escola, tem alguém cuidando da sua idosa, da mãe, avó, tia, que está lá dentro da sua... Agora,
O que acontece com a vida desse professor que vai para casa e tem que virar o contorcionista da educação? Ele também tem que aprender. É o que eu falei no início, ele não tem preparação nenhuma para estar dando aula para aquele sistema. Eu não tenho, gente. E olha que eu tenho 37 anos. Eu fico imaginando uma pessoa que está no final da sua carreira, está para se aposentar. Ela não vai entender nada, vai mexer em programa, tem que editar, tem que enviar, depois tem que receber, corrigir. E aí vem uma grande, que eu acho que a gente tem que considerar, uma grande falácia, uma grande mentira. Quantos alunos acessaram? Como é que ela vai ter controle de quem acessou? Ah, beleza, ele logou lá. O aluno só logou e saiu. Porque, desculpa, eles não estão entendendo nada também. Eles não conseguem se concentrar naquilo ali. É impossível para o aluno concentrar. É tanta coisa errada que é impossível você ver uma coisa certa. Porque a alegação não cabe do governo, entendeu? Não cabe. Eu estava conversando com a minha mãe essa semana. E aí, a gente estava conversando, enfim, a gente estava falando sobre educação e tudo mais. E aí ela pensa assim, ela falou assim, olha, dá tanto problema, tanta questão, que eu acho que é melhor botar lá o sistema e lavar as mãos. E aí eu fiz uma alusão que eu acho, modéstia a parte inteligente, que é o seguinte: eu sou agente de saúde. E quando chega no hospital, uma pessoa que tentou suicídio e não conseguiu, ela vai ser bem tratada, independente do que ela quer. Então, assim, ela vai ser bem tratada e a vida dela vai ser recuperada, independente de qual for o objetivo dela. Então, qual é a alusão que eu faço? O aluno que tem essa aula e ele não está afim, não interessa. O que interessa é, este conteúdo precisa estar disponível, com boa qualidade, com o professor disponível para estar lá, com o professor bem remunerado, porque aí a questão da vontade fica muito mais forte. E aí quem tem mais vontade passa melhor, trabalha melhor, o bom humor e tudo mais. E aí eu te pergunto, Vivian, não cansa? Não cansa? Então, aí eu vou responder tudo isso que você falou, né? A minha mãe também falou essa frase pra mim. Ela falou, Vivian, por favor, entra lá, você vai ser demitida, porque o meu emprego tá em jogo, né? Porque Sim. Quem não está logando, a gente está sendo contada como dia que a gente não trabalhou. Então, o meu emprego... E vocês têm comunicação entre vocês? Entre eu e os professores? Os professores que decidiram não logar. Na minha escola foram só 2. Eu e uma professora de arte. No resto, todo mundo no desespero logou. Tinha que ser professora de arte. Então eu aqui, ó, de arte e de história. E a gente falou, não vamos logar. Eu acho que teve mais algumas que não logou, que foi uma professora de inglês, não tenho certeza. Mas assim, somos uma minoria. Que estamos colocando, inclusive, nosso concurso público em jogo. Mas existe uma coisa que é muito grave. Não é só a questão de você colocar lá e deixar o conteúdo disponível. Porque como eu acabei de falar, você tem que ser sincero com aquilo que você está fazendo. Você é um educador. Será que realmente você colocar o conteúdo disponível lá é suficiente para todo mundo entrar e aprender? É como eu te falei, como é que o garoto que dentro da sala de aula não está entendendo física, mecânica, né, óptica, ele vai entender sozinho? Se ele já não entende com o professor lá explicando para ele, tem as dificuldades dele, que a gente tem que entender que a gente tem um sistema muito deficiente, entendeu? Muito deficiente. E aí a gente, de repente, vê que vamos botar a matéria lá, entendeu? E aí, pronto, acabou, o aluno vai aprender. Não vai aprender. Existe é o que eu estou falando, a realidade desses alunos vai dificultar imensamente esse aprendizado. Então, o professor ele pode ter até a boa vontade na cabeça dele, achar que está salvando a educação de alguma maneira, botando o conteúdo lá. Mas não está. Mas, e assim, você tem comunicação com esses professores? O que aconteceu? No início disso tudo, eu comecei a debater. Eu tenho um grupo, que é um grupo de professores que não logaram, que não são da minha escola. São professores da rede estadual. Isso, nós tivemos uma plenária, e nós temos uma plenária semanal, e a gente debate questões de como reagir ao Estado, reagir ao secretário de Educação, Pedro Fernandes, com as ideias loucas dele, porque ele não decreta lei. Ele faz live também, tipo a gente está fazendo uma live. Então ele faz uma live e fala assim, galera, agora vai ser assim. Pronto, acabou. É isso que ele faz, é a comunicação dele, oficial com a secretaria, é essa. Então, assim, no mundo dele, que tem uma mansão em Nova York, que tem dinheiro pra caraca, tá tudo funcionando muito bem. Mas não funciona na vida desses alunos. E aí, essa minoria de professores, eu e mais sei lá quantos, que estamos resistindo, colocando a nossa vida, nosso emprego, nosso concurso em jogo, a gente defende a seguinte ideia. Existe uma frase, que é uma frase muito importante, que é do Martin Luther King. Pior do que lá, o grito lá do opressor, é o silêncio
daqueles que estão sendo as Oprimido. vítimas, daqueles que são os oprimidos, daqueles que estão se omitindo. A omissão, ela fala muito. Então, quando os professores entendem o que está acontecendo e estão se omitindo, não é possível que na cabeça deles não estão pensando que isso vai prejudicar de forma gritante o futuro. Aí fala assim, não, mas aí fala, não, mas aí no Enem isso tudo vai ficar igualitário. Não, não vai. Não vai. Não vai, porque quem vai entrar para o Enem se esse Enem tivesse sido mantido, que é o que depois você vai falar, mas é o que vai acontecer aí do Enem, se tivesse sido mantida a prova do Enem, a gente não suspendeu ainda, a gente precisa falar com muito cuidado do que está acontecendo sobre essa questão do Enem na votação. Mas se tivesse sido mantida a prova do Enem, quem iria passar seria aquele grupo privilegiado que tem acesso a uma internet boa, de qualidade. Mas, Vivi, você acha que adiar o Enem por 30 dias faz alguma diferença real nisso? Não, então. Posso falar do Enem para poder explicar o que a gente está acontecendo? Então, vamos lá. Enem. Eu acompanhei, 2 dias atrás, eu criei um grupo com meus alunos. Esse grupo é um grupo, é uma comissão, na verdade, de luta dos alunos do Heitor Lira. E como que a gente funciona lá? A gente todo dia debate vários assuntos, a gente está lá conversando, sem prova, sem avaliação, sem nada, mas estamos debatendo a realidade. Nesse grupo, nesse dia, nós acompanhamos a votação que estava acontecendo no Senado. No Senado, 50%, tipo, 50% é como tem que ser votado. Tem que ser o Senado, mais a Câmara dos Deputados, e depois o presidente dá lá o aval dele, né? Falar o ok dele. E aí, como é que foi feito? O Senado aprovou a suspensão do Enem. O adiamento, né? Isso aí. 75, só de que é o que a gente quer. Na verdade, a gente quer que se adie. Esses 75 senadores votaram contra que foi o Flávio Bolsonaro, óbvio que votou contra. O único, não sei como é que pode, ele conseguiu estar lá e falar, não, os outros 75 votaram sim. Beleza, já ganhamos 50%. Agora nós precisamos ir para a Câmara dos Deputados Federais, que tem que aprovar também a suspensão. Só que o Bolsonaro se adiantou. E o que ele fez? Olha só, ele já está claro que isso vai ser uma coisa posta em jogo. Porque o ministro da Educação, lá o Abraham, ele está com os dias dele meio contados nesse Ministério da Educação. Porque ele está envolvido em várias tretas políticas de corrupção e etc. E o Bolsonaro, que também está envolvido em muita coisa, sabe que se ele não se adiantar a isso e der um posicionamento, ia ser mais um problema para ele. Então, o que ele fez? Ele sancionou uma lei, e essa é uma lei que ele chama de consulta pública. E aí temos um problema muito sério que a gente precisa ficar atento. Ele diz assim, vou consultar os alunos e perguntar para eles quanto tempo a gente adia o Enem. 30 dias? 60 dias? Dudu, na boa, a gente sabe quanto tempo vai durar a pandemia? Se vai durar 30 dias, se vai durar 60? Não. Então a gente ele está jogando a responsabilidade para frente para que no futuro não seja culpa dele. A população que pediu. Isso é perfeito, você entendeu? O que ele está falando? Olha, o povo que falou que era para suspender 30 dias, 60 dias. Então a culpa não é minha, eles que decidiram. Só mas, que de fato... o governo Bolsonaro, ele é um governo de dialética. Ele não assina nada, ele não escreve nada, ele não propõe nada. É sempre essa coisa do... o governo do estado de São Paulo está fazendo merda. Tá, estou fazendo merda, mas e aí, presidente, eu faço o quê, então? O que você sugere? Pois é, ele não sugere, né? Ele fica tão em cima do muro desesperado que ele tenta fazer coisas para tirar o corpo dele da linha do trem. É o que ele está fazendo agora. Entendeu? Então, assim, novamente, o que ontem eu conversei com os meus alunos. Nesse momento, o que a gente precisa afirmar é suspensão do Enem. Não é adiamento de 30, 60 dias. Eu sei lá quanto tempo a pandemia vai durar. Pode durar junho inteiro, do jeito que está a situação, morrendo 1.000 pessoas por dia. Mas deixa eu te perguntar. Isso é porque suspendeu o Enem. Vamos dizer assim, vou pensar num microcosmo, tá? Aí vamos dizer que o curso de História ia receber 30 alunos esse semestre, esse ano. Aí não vai receber, aí no próximo recebe 60, seria isso? Não. O que acontece? Tá tudo suspenso também. A faculdade também está suspensa. Entendeu? Então é o seguinte... Claro. Então vai estar tudo suspenso. Então, é verdade, entendi. O Enem não vai ter esse ano, mas a gente só vai poder pensar quando ele vai acontecer quando o ano letivo voltar a acontecer. Por isso que a gente defende suspensão do ano letivo. Não, é porque está tendo comercial na televisão do Ministério da Educação falando assim, se a gente suspender o Enem, nós vamos perder toda uma classe de profissionais no futuro. Só que agora eu entendi o que você está falando. Não tem universidade aberta. Não.
Não tem nada aberto, não vai perder nada. Então, entendi. Não vai ter perda, não vai ter perda, entendeu? Só que ele precisa fazer uma propaganda daquela ridícula, onde os atores não são alunos que vão fazer o Enem. Não são alunos. Você olha para os atores lá, o cara tem um iPad, o outro tem não sei lá o que de celular, o quarto do garoto tá maravilhoso. Eu quero saber qual dos meus alunos, pouquíssimos dele, tem um quarto tranquilão para poder estudar, porque a maior parte deles divide uma casa com 5, 6, 7 pessoas, com 3 cômodos na casa. Eu quero ver você estudar com 5 pessoas, uma criança chorando, uma outra criança berrando de fome, a tua mãe desesperada precisando de 600 reais, não sai do auxílio do governo. Entendeu? Não existe igualdade. E aí, o que a gente defende? Se a gente suspende esse Enem, a gente consegue entrar no debate para suspender o ano letivo, que é o correto, que é o justo. Se a gente Foi suspende... o que todo mundo fez, né? Bom, beleza, quantos dias eu dei de aula? Viva, dei quantos dias de aula? Eu dei 1 semana e meia, porque na semana seguinte que eu entrei em sala de aula, falaram, viva pra casa, que o Covid tá matando todo mundo, mete o pé. Foi assim, aí voltei eu pra casa, igual o Chaves, volto cão arrependido com o cão, com o rabo entre as pernas, voltei pra casa, desse jeito. Eu falei, ainda pensei assim, caralho, que bagulho é esse que tá matando todo mundo assim? Já sabia que tava matando, mas chegou tão rápido assim. Só que a gente não recebe, né, as informações, a gente vai recebendo aos poucos depois. Então, o que passou pela minha cabeça? O que é suspender o ano letivo? Elevar ele, não vai acontecer. Vai acontecer quando? Quando acabar o Covid. Vai acontecer como? Do zero. Vamos começar tudo de novo. Ah, a gente vai invadir 2021? Vamos invadir 2021. Vai até, sei lá, abril de 2021, maio de 2021. Então, só vamos poder pensar na data do Enem quando a gente pensar como vai ser reformulado um ano inteiro letivo, entendeu? E a gente não pode pensar em perder o ano letivo. Não, a gente não perdeu. A gente vai recomeçar e adaptar. E sabe qual é a maior ansiedade? Porque meus alunos estão em depressão, meus alunos estão ansiosos, meus alunos choram. E tem todo motivo para isso. E alguma das ansiedades dele é virar para mim e falar, professora, então eu vou me formar com 19, 20 anos. Eu falei assim, respira, amor. Porque é você e todo mundo que vai se formar nesse mesmo momento. Vai ter um atraso, é só um número, é só a sua idade. Não vai mudar a sua vida por isso, não vai mudar a sua vida do trabalho depois. Não tem universidade aberta, não tem professor lá, não tem nada. Porque essa entendi, é bem mais nojento. É muito. Porque assim, existe muita coisa, muito interesse por trás disso. É o que a gente está tentando debater. Mas debater com os professores também não está sendo fácil, entendeu? Porque a própria categoria... Isso que eu ia te perguntar. O que a categoria está falando sobre o adiamento e o cancelamento do Enem? Então, o que acontece? Aqueles que estão lá acessando o ENAD estão botando matéria porque acham que os alunos vão conseguir estudar por ali super e vão passar. Na cabeça deles, não sei o que acontece, eles defendem isso. Uma parte da categoria, que é essa parte que eu faço parte. Então, a gente está sendo chamado de renegado. Para tu ter noção, somos os renegados, aqueles que não acessam o EAD. E aí a gente é chamado de contra a tecnologia. E não é ser contra a tecnologia, é ser contra a exclusão. Que tem uma imensa diferença. Eu acho que, assim, se fosse para a questão da tecnologia, era para ter tecnologia para todo mundo. Mas não tem tecnologia para todo mundo. Então, o nome disso não é educação remota, é educação excludente. Entendeu? E aí é complicado, muito complicado, perigoso, né? Perigosíssimo, porque se um professor está concordando em excluir os alunos, fica difícil você ficar defendendo o professor nesse pensamento, entendeu? É difícil, muito complexo. É muita informação. Não, é porque, na verdade, assim, eu não tinha entendido por que a importância do adiamento do Enem. E eu acho que agora a ficha caiu e caiu pesada. É pesado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que essas coisas são propositais? Assim, que tem um grupo de pessoas que está querendo que isso aconteça para que um grupo de pessoas passe na frente, de propósito, sim? Então, a gente tem uma educação, eu falo muito com os meus alunos, isso, a gente tem uma educação, ela é excludente. Então, qual é o objetivo dessa educação? É que o pobre, o filho do trabalhador, a criança da favela, o morador da favela, ele não acesse a universidade. O acesso à universidade é uma coisa muito recente. A gente tem pouquíssimos anos que os alunos mais pobres estão tendo acesso à universidade. A partir de 2006, né? Mais ou menos. Isso. Depois que você cria as cotas, depois que você cria um sistema de acessibilidade maior de educação para essa categoria mais pobre.
Aí eu te pergunto, você acha que os ricos, eles gostaram disso? Você acha que a galera rica gostou de dividir a sala com quem entrou na cota? Claro que não. Então é ótimo, seria se não tivesse cota, não tivesse acessibilidade. E agora chegou um momento maravilhoso, porque a própria internet, essa aula remota, ela fez a própria separação do joio e do trigo que esse governo queria. Só quem tem dinheiro, quem tem acesso a altas tecnologias, vai ter cursinho pago particular pela internet, vai ter acesso a conseguir chegar nesse lugar aí. A resto da categoria, não. Todo mundo vai ficar aí olhando, vendo navios, com isso que está sendo chamado de educação remota, de educação EAD, e que, na verdade, não chega. Então, é um sistema para excluir? É, sim, claramente, entendeu? Quem vai entrar, se fosse manter o Enem, quem vai entrar é aquela categoriazinha de professores, de alunos lá que tem um cursinho online, uma professora privada para dar aula para ele, para explicar uma bendita de uma fórmula de mecânica, que os meus alunos não vão ter e não estão tendo, entendeu? Não, tem professor que coloca o resumo lá no tal do EAD, lá do Classroom, e depois não volta para explicar, entendeu? E acha que é complicado para eles entenderem isso. Alguém vai passar no Enem desse jeito, gente? Tem que ter sinceridade com a sua profissão. Você acha que o sistema de cotas ele é suficiente para resolver essa questão dessa desigualdade educacional? Então, ele não resolve tudo, mas ele resolve uma parte. Ele resolve a entrada desses alunos na questão da universidade pública. Mas existe um abismo social ainda para ser percorrido muito grande. Porque você entrar na universidade pública é o primeiro passo. Mas você tem o passo de se manter lá. Então você deveria ter, além disso, apoio financeiro para o transporte desses alunos. Quantos alunos meus dei aula em São João de Meriti, 7 anos, dentro de uma comunidade, lá dentro, chamada Bacia, né, que poucas pessoas conhecem. Lá dentro, meus alunos moram... Tu imagina, um aluno meu que mora em São João de Meriti estudar na UF, em Niterói. Associa isso. Então, você deveria ter acessibilidade desses alunos à universidade pública. Se não tem como você ajudar no transporte de todo mundo, você tem que ter alojamentos nas universidades para garantir a permanência desses alunos até o final do curso. Você tem que garantir um bandejão, pelo menos, de comida para essa criança estar lá. Porque não adianta, a maior parte desses alunos, eles entram, mas eles continuam trabalhando para ajudar a família. Eles moram longe pra cacete da universidade. Então, assim, se a pergunta é, as cotas resolve? Resolve, já é um bom passo. Já consegui botar essa galera lá dentro, pela uma questão que eles sempre foram excluídos. Então agora tem a oportunidade de entrar. Mas continua sendo difícil, porque o país é um país de abismo social. Então romper esses abismos é romper todas essas dificuldades de se manter na universidade, que é muito difícil. Entendeu? Não é qualquer pessoa que entra e fica, porque um curso de medicina integral, o moleque tem que trabalhar para poder sustentar o próprio curso. Agora tu imagina um livro de medicina, quanto custa? Aí eu te pergunto, tu sabe? Aí eu te pergunto, quantos alunos conseguem comprar este livro de medicina? Não, pra você ter uma ideia, o livro base de anatomia, que é o Netter, que é o mais conhecido, ele deve estar custando aí muito perto de R$1.000. É isso, e gente. Eu fiz a faculdade tirando o xerox mesmo, porque foi o jeito. E o mais curioso foi que eu tentava ver, porque assim, a questão dele ser colorido era muito importante. E as xerox coloridas custavam R$1 cada folha. Então não fazia o menor sentido. Então era meio que assim, eu tinha, sei lá, porque eu estudava e trabalhava numa papelaria que me pagava muito pouco. E aí eu lembro que eu tinha, sei lá, R$10. Aí eu precisava tirar 30 xerox. Aí eu elegia 2 ou 3 que iam ser coloridas, que eram muito importantes que elas fossem coloridas para eu ver algumas coisas de específico, o resto em preto e branco. E aí, isso porque eu tinha R$20. Pois é. E aí, quantos vão conseguir chegar até o final para comprar um livro colorido ou tirar uma cópia colorida? E aí eles vão acabar tendo que largar a sua faculdade no meio do caminho para poder continuar trabalhando e poder sustentar. Então é muito difícil, não é só o acesso, a manutenção. É uma luta muito grande, entendeu? Então, assim, o primeiro passo da garantia de acesso já é uma vitória, que a gente precisa garantir, entendeu? Permitir que o Enem acontecesse esse ano, que ele se dê por esse adiamento de 30, 60 dias, eu não sei o que vai acontecer com a vida desses alunos, com a família desses alunos. Eu queria até me questionar como é que a maior parte das pessoas, né, professores, dormem tranquilos, sem se questionar o que está acontecendo na vida deles, porque com esse grupo que eu criei... Não dá. Então, assim, é difícil. Vivian.
Eu não acostumei, não, Acostuma. tenho 11 Não, anos, não porque. tô Não, acostumada, não. eu vou te. Não é que nem se acostuma do tipo dar de ombros, não. É que, um exemplo, eu assisti um vídeo hoje sobre da Gabriela Prioli, que ela é advogada e jornalista da CNN, que virou minha jornalista predileta dos últimos tempos. Eu e Leonardo, a gente assiste todo o conteúdo dela. Ela fazia o grande debate da CNN, que é sempre ela e uma pessoa bem estúpida tentando debater alguma coisa inteligente e não faz o menor sentido. E aí ela fez um vídeo, não, era uma coisa vergonhosa. E aí ela fez um vídeo sobre alguma coisa do tipo, por que a polícia entra na favela matando? E aí teve um momento no vídeo que ela decidiu parar e citar os casos de assassinato em favelas nos últimos, sei lá, 5 anos. E eu lembrava de todos. E eu esqueci de todos. Porque acontece, qual é o problema que eu falo assim? Acostuma. A coisa absurda acontece tantas vezes e tão repetida vezes que você fala assim, mais um corpo negro caído no chão da favela. Mas aí os que passaram Não desatualizam. esquece. É, Eles ficam só desatualizados, sabe? Você sabe que são muitos, mas não sabe quantos são. E ela decidiu sim, falar o nome de todos eles. caramba. E o mais É legal é muito. que é muito. E o mais interessante é que eu lembrava o nome deles. Isso é, de alguma forma, essa situação corriqueira, dessa repetição de acontecimentos de corpos pretos caindo no chão da favela mortos, inocentes mortos, acontece com tanta frequência que você acostuma. Pois é. Não É o que a não que gente. você queira, mas. Mas o que acontece acontece muito isso, né? E se acostuma, acostumar. Tem uma poesia da Marina Colasantos que fala muito disso, né? Que diz assim: a gente se acostuma, mas não devia. Mas não Sim, devia mesmo se acostumar com o caos que a gente vive, com a violência que a gente vive, com entrar na sala de aula e saber que um aluno morreu. Eu, quando eu dava aula em São João de Meriti, eu sabia quando eu tinha perdido um aluno meu para o tráfico. Os próprios professores falavam, esse aí já tá do tráfico, já morreu, já. Sabe? E eu falo assim, não, gente, mas não pode, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. E aí eu acho que também tem um debate disso, pessoal, Dudu, com a gente mesmo, sabe? A gente se acostuma, mas não devia. A gente não tem que se acostumar, sabe? Quando saber que mais um menino morreu, esse menino tinha nome, ele estudava. Esse menino, João Pedro, ele queria ser advogado, ele queria estudar direito. E se você for dar uma lindo estudadinha na menino. história, era um menino que tinha vários sonhos na vida, estava lá estudando, tinha nota boa na escola, sabe? Então, assim, é violento demais. E é o que eu falo, no meio de tanto caos que eu estou te dizendo, que a pandemia eleva as pessoas a pensarem, existem os caos que acontecem e a gente não está conseguindo nem acompanhar. Porque essa violência que está acontecendo, que acontece, sempre aconteceu, nunca mudou e vai continuar acontecendo se a gente não tentar lutar contra ela, e ela, mesmo a gente lutando, ela vai acontecer, ela vai ficando invisível. E a gente vai nem sabendo, não é nem só acostumando, não, é não sabendo. E esses professores, eles chegam na sala de aula e eu não sei se eles estão cansados, estão revoltados, só que eles estão revoltados da forma errada. Eu tô de saco cheio de 6 anos, não tem um aumento salarial. Cara, o teu aluno não tem culpa disso não, cara. Você vai pra rua, protesta, vai fazer manifestação, sei lá, faz alguma coisa, mas não desconta no aluno, porque esse é o ponto mais frágil do nosso trabalho. É lá que a gente tem que mudar. Porque se não for através deles, eu acho que assim, muda de profissão. Porque para você educar, tu tem que ter uma consciência muito forte que você, Sim. sabe, vai mudar a alma de alguém, vai transformar, vai fazer surgir dali de dentro uma coisa que já existe nele, porque você não faz surgir, você acaba fazendo um brilho que estava ali, às vezes eles nem sabiam. Então eu já vi alunos, nossa, meus alunos, eu quando vou debatendo com eles, Oi? Ih, perdi a Vivian? Perdi a Vivian? Vocês estão me escutando? Eu não sei. Ih, tem um monte de pergunta aqui pra vocês fazerem. Não? Lê com calma. Tá? Vocês estão me assistindo? Eu não sei. Calma aí. Eu vou botar. Vou tentar chamar a Vivi aqui de novo. Me espera um minutinho, gente. Ixi, acho que ela caiu. Bom, enquanto ela não aparece, eu queria fazer uma indicação para vocês. A Rede Globo, no ano passado, ela lançou um seriado
não sei se alguns de vocês acompanharam, que era o Segunda Chamada. E ele já voltou. Era o Segunda Chamada. Tinha até a Débora Bloch como protagonista desse seriado. Era uma história de uma escola... Oi, voltei. Oi, deixa eu terminar de falar o que eu estava falando aqui, só para concluir. É a história de uma... A Segunda Chamada da Rede Globo, que foi do ano passado. É a história de uma escola noturna que dá aula para adultos em São Paulo. Por mais que tenha alguns assuntos que são um pouco românticos, eu acho que vale a pena a procura desse seriado, assim, porque o autor, de alguma forma, ele conseguiu criar uma escola no centro de São Paulo onde todos os professores são como a Vivi aqui embaixo, assim. Todos eles entendem a educação como prioridade e não tem nenhuma outra prioridade maior do que essa. Da faculdade de fisioterapia que eu fiz, a gente discutia muito quais são as prioridades do mundo. E aí o mais fácil é falar assim, a prioridade é a saúde, todo mundo saudável, existe uma sociedade melhor, só que não. Uma sociedade educada não adoece. Então a educação é sempre prioridade. E não existe mais de uma, é educação. E aí, lembrando mais uma vez, Segunda Chamada, da Rede Globo, é da Débora Bloch. Eu não sei qual é o autor nem o diretor. A indicação, enquanto a Vivi estava sumida, eu estava conversando com ele. Eu continuei falando aqui empolgadona. Eu falei, gente, acho que eu morri aqui. É Segunda Chamada o nome. Segunda Chamada. Tem no Globoplay, mas a gente sabe que no Google, se você jogar com um pouquinho mais de força, você encontra. Um pouquinho mais de credibilidade, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Vivi. A gente estava falando sobre cota, a gente já falou basicamente os temas que a gente abordou. O Léo escreveu uma coisa para mim, e assim, os alunos da universidade privada estão sendo obrigados a receber esse material de EAD, mesmo que eles não queiram. Então, assim, de alguma forma, me parece que não assumir a EAD para a escola estadual faz essas escolas particulares caírem desse conceito. Porque se a gente passa a ser intransigente para a escola pública, quem paga muito caro para fazer um curso na universidade particular e escola particular, não vai aceitar, muito possivelmente, que as aulas continuem desse jeito. Porque, afinal de contas, você paga R$ 1.500 para assistir uma aula por semana, gravada em vídeo, por um professor que não tem essa capacidade técnica, não que ele não queira ou seja burro, não é isso, mas é porque ele é formado em outra coisa. Você acha que isso faz algum sentido? Eu estou falando besteira. Então, olha só, eu não tenho acesso muito à educação privada, porque eu não dou aula na rede privada. Mas, de todas as pessoas que eu tenho conversado, alunas, elas têm reclamado muito, né, desse material que chega para elas da universidade privada. O que acontece? Eles têm que pagar o semestre. Então, na verdade, se eles não pagam o semestre, eles estão perdendo um semestre. Então, na verdade, eles vão pagar, vão receber a aula, e, na verdade, rola muito a questão do valor. E aí, entra uma questão aí da qualidade, entendeu, dos valores. O que é mais valoroso? É a quantidade? É a pressa? É o tempo que eles têm para se formar? Porque se eles se atrasam, realmente é mais um ano perdido, ou mais 6 meses, é um semestre pago perdido. Então, na questão é o que eu falo, é uma crítica que eu tenho muito à questão da privada, da universidade privada e tal. A universidade privada, ela rola muito ao redor do dinheiro. Se ela não passa o conteúdo lá, mesmo EAD, distância, ela está perdendo dinheiro. Então, ela não vai querer perder dinheiro. Por isso que a gente não vai. A gente precisa defender a universidade pública, que todos tenham acesso à universidade pública, que todos consigam chegar na universidade pública e fiquem lá. Porque, sinceramente, eu vou perguntar, aí até a Mel falou, a Mel é minha aluna, eu posso até me questionar, que educação à distância de médico nas universidades privadas é essa? Porque vai acontecer que quando eles se formarem, eles vão chegar assim para você. Você fica 6 horas na fila lá do SUS, né, do UPA da vida, aí você entra para o atendimento, o médico não toca em você, porque ele não vai tocar em você. Porque quem se forma é uma categoria que tem dinheiro, se estiver na privada, na faculdade privada, particular, é muito dinheiro, por semestre é muito dinheiro, e essa galera não vai tocar em você, não vai chegar nem perto de você, e vai do outro lado da mesa dizer assim, tá sentindo o quê, meu filho? Aí você diz, eu tô com dor aqui, aqui, aqui. Ele não bota a mão em você, não. De longe mesmo, ele fala aí, você tá com dor? Eu acho bem que isso é rim. Olha só, toma uma injeção ali e vai melhorar.
Cara, como que se faz educação à distância? Medicina. Como? Me explica. Como é que você toca lá no corpo? Você fez isso, Dudu. Você abriu o corpo, você botou lá plaquinha nos músculos, um por um. Eu quero que alguém abra um corpo via celular. Aqui, vamos fazer uma live do defunto agora. E não é a mesma coisa real, gente. Não é, gente. Não é. Vamos fazer uma livezinha botar as plaquinhas no defunto. Para uma comparação, assim, eu tinha aula com os professores e depois eu tinha tempo sozinho com os cadáveres da faculdade. E esses tempos sozinho com os cadáveres da faculdade era justamente quando tudo fazia sentido. Porque aí eu precisava olhar lá no papel e falar, a estrutura tal fica em tal lugar. Aí eu ia lá com a minha luvinha, lá na coisinha, e falava, caramba! Tá lá, o bagulho mesmo, eu não sabia que o bagulho tava ali, mas tá. E é inesquecível, é inesquecível. Esse momento meu com aquela coisa era os momentos mais inesquecíveis. E não é igual à distância. Definitivamente como, né? não é igual. Tem como, não é gente, igual. não tem. E humanidade então, assim, não se ensina à distância também. Isso, então, aí que entra a grande questão, né? Quando você está em sala de aula, a gente tem que entender, eu acho que os professores precisam passar por uma reformulação de sentimento interior, entendeu? O que é quando você entra na sala? Você não está passando o teu conteúdo. Eu sou professora de história. Eu não estou passando só um monte de data, um monte de nome, um monte de número para os alunos. Não, você tem uma questão social. Você precisa olhar nos teus alunos e saber quem eles são. Entendeu? Você vai acabar descobrindo. Eu recebi um documento de um aluno. Eu chorei, eu parei, chorei. Eu falei para ele, eu não consegui Aquele áudio que você mandou para mim? Eu te mandei um áudio e tem um texto que eu recebi de um aluno meu. E assim, o texto é emocionante. Eu pensei em passar esse áudio aqui, mas eu achei duas coisas. Eu achei que ia ser muita exposição e eu achei que a gente ia acabar entrando num lugar meio novela mexicana, porque assim, é um áudio muito emocionado, só que ele só faz sentido nesse contexto Vivian-aluno. Eu ouvindo, pode me passar um monte de impressões e vocês ouvindo passaria outras impressões, né? Vi, a gente tem 6 minutos. A gente tem 6 minutos. Sim. E como você lembra da última vez, o Instagram tem essa mania de desligar na nossa cara, né? Então, ele avisa 30 segundos antes. Você queria fazer uma expressão. Me explica como é que era isso. Você queria terminar o nosso vídeo de um jeito especial. Me fala. Então, eu tinha feito uma música, né? Logo assim que eles começaram a debater a questão do Enem. E aí eu fiz uma música e eu coloquei na internet para poder ver como é que ia ficar, porque era uma revolta minha mesmo. Eu canto pessimamente, gente. Mas eu canto. O que vale é a intenção da revolta, entendeu? O formato que você canta. Mas eu achei legal a gente cantar aqui, porque na verdade é uma música bem legalzinha que fala sobre o que está acontecendo, a questão da educação à distância e a questão do Enem. E aí eu queria cantar a música, eu vou pedir até pro Hernan tocar o violão aqui do lado, porque eu canto pessimamente, tocar violão então, não dá certo pra mim não. Entendeu? E aí a gente ia cantar desse jeito. Hernan? Beleza. Deixa eu resgatar o Hernan aqui. Hernan? Tá perdido pela casa? Não, tá na cozinha. Ele tá vindo. Até a gata tá assistindo. A minha gata parou aqui pra... Cadê minha filha? Olha aqui, minha filha. Oh, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Não me faz pegar minha porca, não. Pô, vou ter que pegar um galo, uma gata, uma porca, um cachorro. Enfim. Vamos cantar gente, aqui. Segue a Vivian nas redes sociais. Né? É a melhor coisa. Aí eu vou... Eu não tenho esse negócio de Instagram, não, gente. Eu tenho só WhatsApp, Facebook, acabou mesmo, porque eu sou meio lesado com esses troços da internet. Mas a gente vai tocar... Deixa eu... Cadeira, né? Que tem 3 minutos. Que o bagulho vai cortar a gente fora. A Vivian vai cantar, gente. Minha mãe escreveu aqui, ai meu Deus, a Vivian vai cantar. Eu vou cantar, eu canto muito, gente. Bota aí. É legal, mãe, é legal. A música é boa, a música é boa. É legal. Vamos lá, vamos cantar. Boa noite, ele disse boa noite. Tá de manhã aí, ele tá de óculos escuros. Nem ouvi. Então, calma aí, deixa eu botar no celular. É melhor deixar tirar o fone? Não tô ouvindo. Não? Agora tô ouvindo. Tá. Tô ouvindo, tô beleza, ouvindo. vai ser assim. Agora Show. foi. Vai. Eu não vou falar nada pra não dar eco, tá? Beleza. Tchau. Se
Sinto indignação pela exclusão que hoje vivemos dentro da educação. Dizem que nossos alunos precisam estudar, mas não lhe dão condições de se alimentar. EAD vai se fuder, Enem 2020 não pode acontecer. EAD vai se fuder, Enem 2020 não pode acontecer. Sinto vergonha, vergonha alheia. Emocional. E vocês a quem acham que vão salvar? Com um sistema repleto de desigualdade. Falta tecnologia e acessibilidade. Vocês realmente acreditam que isso é ensinar? EAD vai se fuder, Enem 2020 não pode acontecer. EAD vai se fuder, Enem 2020 não pode acontecer. Sinto vergonha, vergonha alheia. EAD vai se fuder, Enem 2020 não pode acontecer. EAD vai se fuder, Enem 2020 não pode acontecer. EAD vai se fuder, Enem 2020 não pode acontecer. Muito bom. Vergonha alheia! E é isso! Bate palma aí, gente. Bate palma aí. Cara, essa música é muito tua cara, viu? Minha cara de revolta. Obrigado, Ana. Muito bom. Obrigado, Ana. É isso, gente. Isso aí, Ai, sou eu. gente, É minha olha. tia. Ai, sou eu. Bom, pelo menos a gente terminou o nosso papo de um jeito super... Né? E o ritmo ficou bom, tá vendo? O ritmo é Eu bom. gostei. Eu gostei. Inclusive, acho que as pessoas tinham que decorar, porque na próxima manifestação essa música tinha que tocar. É boa. Verdade. Gente, então, ó, a gente tá chegando no finalzinho, deve ter mais uns 1 minuto ou 2 minutos no máximo. Como eu falei, o Instagram fecha na nossa cara. Vivian, eu não tenho mais espaço para te agradecer. Tem alguma coisa que eu não citei, não perguntei, que eu acho importante? Não, acho que a gente tratou de tudo, entendeu? Tem muitos, assim, a questão da educação ela é muito profunda. Se a gente fosse falar da educação, a gente ia ficar 300 anos aqui falando, né? Mas eu acho que os pontos principais, né, que são a exclusão e tal, é o que a gente debateu, a questão do Enem. E para quem tiver dúvidas, né, quiser falar comigo, pode perguntar ao Dudu sobre o meu telefone, meu WhatsApp. Eu dou o E a contato gente dela tem para vocês. conversado sobre essas questões. Eu tiro dúvida, conforme eu vou entendendo também, né? Porque eu vou acompanhando tudo. E é isso, eu acho importante a gente estar sabendo o que está acontecendo mesmo, porque sem educação, sem condição. Então, Vi, muito obrigado, de verdade. Agradeço muito. Agradece o Hernan para mim, por favor. Então é isso, gente. Se vocês precisarem, entre em contato comigo, que eu passo os dados da Vivian, pra vocês falarem com ela pelo WhatsApp, aqui pelo Instagram, pelo que for necessário. Segue as redes sociais dela. De verdade, é inteligentíssimo e divertidíssimo ao mesmo tempo. E é isso, Vivian. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Edu. Beijo, A gente beijo, se vê em beijo. breve. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê? Isso. Eu vou terminar nosso papo assim, gente. A gente vai ter mais algumas lives nos próximos tempos. São bem legais. Eu vou entrevistar uma médica no futuro falando sobre medicina, estudo de medicina e feminismo. Na verdade, machismo na medicina. E como os estudantes de medicina estão sendo tratados nesse momento de pandemia. Ai, meu Deus, quais são as outras? Eu não tô conseguindo lembrar. Léo! Me ajuda!
Então, de qualquer fato, quais são as outras lives? Eu esqueci isso, eu lembrei da Bia. Ah, sim, a gente vai ter uma live. 30 segundos, certinho. Vai ter uma live com a psicóloga Vanessa. A gente vai falar sobre poder e potência, que é uma relação sobre ego baseada no Reich. Vamos falar com a Luana Menezes, que também é psicóloga, sobre as relações de idolatria. Eu tenho 6 segundos. Gente, muito obrigado. Esse vídeo vai estar no YouTube.